terceira mensagem da série, os 5 solas da Reforma. E antes de ler o texto que vai ser a base da mensagem dessa manhã, eu quero então lembrar o porquê que eu e pastor Jailson estamos expondo esses 5 pilares. Se você vê aí no desenho, eles estão como pilares da nossa fé. Eles estão como sustentáculos, fundamentos da nossa fé. Então já falamos no primeiro domingo sobre sola escritura, somente a Bíblia, somente a Escritura. Falamos no domingo passado sobre solos Christus, somente Cristo é o nosso mediador, é aquele que nos mostra o Pai, é aquele que nos conquista para Deus, é aquele que intercede por nós. E hoje vamos falar sobre sola gratia. Bem, por que uma série como essa? Já foi dito aqui, eu só vou relembrar brevemente. Neste mês estamos completando 500 anos da Reforma Protestante, por isso queremos lembrar o legado importante que ela nos deixou. O tema, então, são 5 lemas contemporâneos. Eles não foram cunhados na época da Reforma. Na verdade, 1 ou 2 aparecem nos dias dos reformadores, mas os 5 são uma coisa cunhada há poucas décadas, tá? Ainda no século XX. E eles, na verdade, tinham como tentativa resumir algumas das principais ênfases da Reforma Protestante. Eles não esgotam tudo, seria uma tolice dizer que esses 5 lemas dizem tudo que a Reforma teve a contribuir. Na verdade, esses lemas falam muito mais de doutrina da salvação, soteriologia a gente chama o termo técnico. Fala muito mais de doutrina da salvação do que outras áreas do saber. No entanto, a Reforma teve muitas implicações sobre outras áreas da nossa fé, como por exemplo a doutrina da igreja, o conhecimento de Deus, o ser de Deus, né? Sobre o entendimento do homem, a antropologia, várias outras áreas da teologia foram impactadas pela Reforma, mas esses 5 lemas lidam primordialmente com a salvação operada por Deus. Mas, como eu já mencionei, a Reforma como movimento teve implicações para várias áreas da sociedade, embora tivesse um cunho primordialmente teológico, ela impactou outras áreas. Por isso que a gente gosta de lembrar aquilo que a Reforma nos ensinou. E eu espero que, à medida que façamos isso nesse mês, nós sejamos encorajados pelo Senhor para conhecer um pouquinho mais desse movimento. Nós teremos aulas de escola dominical no decorrer do mês, aulas em conjunto, que vão tentar mostrar essas outras áreas em que a Reforma impactou a nossa sociedade, não só no entendimento teológico, mas como é que isso trouxe efeitos sobre a sociedade europeia como um todo e, claro, a história do mundo. Os 5 lemas foram estruturados da seguinte maneira. Eu coloquei isso na primeira mensagem e pastor Jailson nos lembrou no domingo passado. Sola Escritura é o fundamento da autoridade. Isto é, por que a igreja pode falar a verdade de Deus com autoridade? Porque ela está calcada nas Escrituras. Ela não pode dizer, Deus nos deu poder, a gente pode falar. Não é um poder recebido diretamente, mas ele é fundamentado na palavra. Esse é o fundamento da autoridade. Quem é que intermedia o fato de nós falarmos em nome de Deus? Nós encorajarmos as pessoas em nome de Deus? Nós exortarmos as pessoas em nome de Deus? Cristo Jesus. Tanto é que quando Cristo, por exemplo, fala de disciplina eclesiástica, ele fala, se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele é o mediador dessa autoridade da igreja. Hoje nós vamos falar sobre o crédito da autoridade. Por que a igreja pode então ensinar as pessoas, exortar as pessoas, corrigir as pessoas, repreendê-las, levantá-las? Por quê? Ela tem moral? A gente pergunta isso frequentemente na sociedade. Ela tem moral? Bem, o crédito dela é a graça de Deus. Ela não aproxima das pessoas, ela não exorta as pessoas baseado numa vida perfeita, numa vida sem correções. Não, ela faz baseada na graça de Deus, em Cristo Jesus. Então, quando você receber uma exortação de um outro irmão, não seja pagão, reagindo assim, quem é você para falar isso comigo? Isso é pagão. O fato de nós exortarmos uns aos outros é porque a graça de Deus nos atingiu. E se a graça de Deus nos atingiu, então nós vamos externar ou demonstrar essa graça na vida da outra pessoa. Dizer, meu irmão, você precisa corrigir-se. E você dizer a mim, pastor, você precisa se corrigir. Mas baseado na graça, não no nosso crédito. O instrumento da autoridade é a fé. Nós cremos nessas coisas. Jesus fala coisas que às vezes a gente não vê, mas a gente crê. Ele fala assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
mas a gente não enxerga. Às vezes a igreja parece estar em declínio, mas ele diz: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como é que a gente consegue viver vida de igreja se não pela fé? A fé é o instrumento dessa autoridade. E por último, na última mensagem nós vamos falar do propósito da autoridade. Por que nós fazemos o que fazemos? Soli Deo Glória, isto é, somente para a glória de Deus. Então, esses são os 5 lemas. O de hoje, sola gratia, eu vou relembrar aquilo que foi colocado na primeira mensagem. Diz assim: o peso da autoridade não advém de uma mistura da obra de Cristo com a nossa cooperação. Quer dizer, não é que eu e Cristo fizemos um bom time, Cristo faz a maior parte, mas eu também tenho lá a minha contribuição. Não é assim que funciona na salvação ensinada nas Escrituras. Nós somos salvos pela graça, e se é pela graça não é por obra, senão não seria pela graça. O próprio apóstolo Paulo ensina, isto é, se nós somos alcançados por Deus, então não é por coisas que nós fazemos. Tanto é que Lutero cunhou uma ideia de que nós somos justificados, ou nós somos considerados sem débito, por causa de uma justiça passiva. O que ele queria dizer? Nós recebemos essa justiça, nós não a desenvolvemos. Ela é recebida, então nós somos passivos nessa justiça, sem a nossa participação. Não somos julgados baseado em justiça, mas em misericórdia. Essa é uma ideia que eu já disse algumas vezes em privado, e eu quero agora reforçar aqui em público. Quando nós tratamos uns aos outros, nós não podemos tratar uns aos outros baseado em justiça. Porque se for injustiça, cuidado com o tratamento que você tem para com o outro, porque uma hora isso vai virar contra você. Se você quer ser tratado com justiça, a coisa vai pegar fogo. No seu casamento, no seu relacionamento com os seus pais, com os seus filhos, no seu relacionamento com seus amigos, com seus colegas de trabalho. Se você tratar os outros baseado na lei, em justiça, você vai receber o resultado de tratar os outros com justiça, e isso não é bonito. Por isso que na igreja nós somos exortados a tratar os outros baseado em misericórdia, isto é, sabendo que todos nós estávamos na miséria e ainda estamos sendo purificados de nossa miséria. Então nós tratamos os outros não baseado em quão fantásticos eles são, mas em quão miseráveis são e carentes da graça de Deus. A igreja exerce uma autoridade graciosa, isto é, que ela não merece. Antes de ler o texto, um último slide, que é o seguinte: por que a gente, nesses lemas todos, a gente fala sola gratia, sola escritura, sola fide, né? Sola é a palavra latina que significa somente. Por que a repetição dessa palavra? Então agora, para uma lição importante que vai nortear a mensagem dessa manhã. Todos os lemas são iniciados com a palavra sola, ou alguma variação que no latim existe, né? Solus Christus, é por causa das declinações do latim. Mas a palavra sola, que significa somente, ela ensina uma coisa muito interessante, que eu acho que tem a ver tanto com a reforma como conosco, que é o seguinte: a grande luta da reforma, e também a nossa, não era contra o total ceticismo, isto é, a incredulidade, mas contra o sincretismo, a mistura de fé cristã com paganismo. Isto é, quando a gente ensina essas coisas aqui sobre reforma, o que a gente está confrontando, principalmente? Não é as pessoas que não creem em nada, que são céticas. Na verdade, as pessoas que são céticas não estão habituadas a falar de escritura como fundamento da sua autoridade. Elas não entendem o conceito de graça. Elas não querem fazer as coisas para a glória de Deus. Mas esses lemas são muito importantes para corrigir aqueles que têm algum interesse em espiritualidade e principalmente no Deus cristão. Por quê? Porque várias pessoas dizem: não, a Bíblia é importante para mim, mas ela não aprende a fundamentar a sua vida somente nas Escrituras. Ela vive uma vida sincrética, ela tem diferentes pilares, fundamentos. Ela diz: não, Cristo Jesus é muito importante, Cristo é tudo. Mas tem umas coisinhas também, como o pastor Jailson lembrou no domingo passado, que a gente coloca junto com Cristo. Então não é somente Cristo que me leva a uma vida de plenitude, como ele bem nos lembrou no domingo passado. É Cristo mais alguma coisa. Mesma coisa com graça, que é o que eu vou falar hoje. Então eu digo aqui no slide: vou me dirigir a quem acredita que a salvação é pela graça, mas que reluta em vivenciar a exclusividade da graça para a nossa salvação completa. Então perceba,
O que eu estou destacando é que existe uma razão pela qual esses lemas começam com o somente. É porque a gente acredita na Escritura. A gente ama Jesus Cristo. A gente diz que é salvo pela graça. Mas não é só a Escritura, nem só Cristo, nem só graça. Então, o nosso problema maior, e é contra isso que eu vou confrontar aqui nessa manhã, e os lemas da reforma como um todo apresentam, é contra o sincretismo. Eles são uma mensagem importante para quem se importa com coisas religiosas, mas que mistura suas crenças, que deixa com que crenças que são inconsistentes estejam lado a lado com crenças bíblicas. Então é contra o sincretismo, e é isso que o Sola Gratia tem a nos ensinar. Então abra sua Bíblia em Efésios 2, eu quero ler esse conhecido texto dos versos 1 a 10. Efésios capítulo 2, versos 1 a 10, dizem o seguinte: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Eu quero começar destacando dois problemas que existiam na época da reforma e que também existem hoje. São dois problemas aparentemente contraditórios, e são em alguns aspectos, mas que podem ser corrigidos pela mesma doutrina da graça, pelo mesmo entendimento da graça. Então eu vou começar com a ideia de graça barata. Veja só, quando a igreja é pregada, quando a graça é pregada à parte de um entendimento radical do pecado, de um entendimento severo da justiça de Deus, quando a realidade do inferno é questionada, quando não há disciplina eclesiástica, então a mensagem da igreja é de uma graça barata. Graça que perdoa, mas não transforma, não é bíblica. 1 João 1,9 fala que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então a graça de Deus, ela não só perdoa, mas ela transforma. E uma graça que perdoa e não transforma não é bíblica. A reforma não disseminou um evangelho de libertinagem. Por que eu começo com isso aqui? Porque em nossos dias, muitos evangélicos gostam de usar a palavra graça. Ela caiu nas graças de muitos evangélicos, entendeu? Fala da graça de Deus, Deus é gracioso, a graça, mas ela virou uma graça barata. Por quê? Porque quando ela é pregada à parte do entendimento da profundidade do pecado, de como ele está relacionado à nossa raiz, ele não é só um problema externo, ele é mais profundo do que a gente consegue às vezes conceber. Se a gente não tiver essa noção, a graça vai ser superficial, porque se pecado é superficial, então a graça é superficial, ela trata de problemas superficiais. Se a gente falar da justiça de Deus assim, de maneira leve, ou quase não falar dela, então a graça não vai ser tão preciosa, porque a graça é preciosa para quem foi liberto de castigo. Se a gente questiona a realidade do inferno, e tem pessoas, mesmo no meio evangélico, que falam, eu não sei. Você percebe como todo mundo que morre passa dessa para uma melhor? A gente fala na linguagem popular. Nunca ninguém passa para uma pior, nunca ouvi alguém falar, passou dessa para uma pior. Não, ninguém vai para uma pior, é sempre para uma melhor, não é? Parece que juízo de Deus não existe, e a realidade desse lugar de castigo parece uma farsa. Quando não há disciplina eclesiástica, como isso é comum na vida de várias igrejas evangélicas,
Vidas desregradas não são tratadas de tal forma a serem levadas a uma vida limpa. Então, como não existe exortação, quando eu falo de disciplina eclesiástica, deixa eu explicar aqui. Eu não estou falando só do conselho anunciar aqui na frente que alguém foi disciplinado, não é isso. É que disciplina eclesiástica começa quando você exorta o seu irmão. Se o irmão pecar contra ti, vai arguí-lo tu e ele. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Jesus ensinou que disciplina eclesiástica começa no 1 a 1. É quando eu exorto alguém, e aí esse alguém vem a Cristo, ou ele se arrepende do seu pecado, ele volta, ele diz, está certo, não é esse o caminho. Então, a igreja que vive assim, ela vive de forma saudável. Quando ela não vive assim, a graça é barata. É barata porque fica por isso mesmo. Você faz o que você quer, o outro faz vistas grossas, a gente canta para Jesus, e todo mundo vai almoçar onde quer. Entendeu? É assim nosso domingo. A graça fica barata. A graça que perdoa não transforma, e não transforma não é bíblica. Estou dizendo isso porque na época da reforma, uma das acusações mais comuns que os católicos romanos fizeram aos reformadores é que a mensagem deles era uma mensagem fácil. Se você é justificado, é salvo, não pelo que você faz, mas tudo só por Deus, só a graça de Deus, então você pode fazer o que você quiser. Mas Paulo foi tão sábio que ele já sabia que alguém ia inventar essa bobagem. Então quando ele disse assim, haveremos de pecar para que a graça de Deus seja mais abundante, está no começo de Romanos 6, ele fala, de modo nenhum. Por quê? Porque Paulo sabe que a graça que justifica também é a graça que santifica. A graça que nos trata como sem dívida não é a graça que nos deixa impuros, é a graça que nos purifica. Então os reformadores sempre responderam a essa objeção, mostrando que justificação nunca estava desconectada de santificação. Um outro problema que seria o outro extremo é aquele que vive por um esforço custoso, que seria uma espécie de legalismo, não é? A reforma teve que se libertar do legalismo medieval, o extremo da libertinagem. Então se libertinagem é um extremo, legalismo é outro. Legalismo, esse aqui é na lei. Se a libertinagem desconsidera a lei, o legalismo é na letra da lei. Enquanto monge, Lutero procurou ser justo, realizando atos de justiça. É uma das coisas que marca a história de Lutero no começo da sua trajetória eclesiástica, antes de conhecer o Evangelho de Jesus. Ele era um monge, então perceba, ele é um do clero, né? Ele vai ser alguém da nata, ele é líder, ele é pastor numa linguagem nossa, tá? Ele é alguém que está na liderança, tanto é que ele ensina teologia, ele ensina Bíblia, ele dá cursos de Bíblia. Só que ele vive angustiado, por quê? Porque ele quer ser perfeito, ele sabe que ele não é, mas ele quer se tornar perfeito mediante atos espirituais, orações, jejuns. Nem tudo que ele faz é errado. Você pode ter aquela impressão de que pessoas que buscam uma piedade dentro de um sistema católico romano fazem aquilo que não é bíblico, tipo peregrinação, mas não era só isso que Lutero fazia. Lutero era um homem que gastava tempo orando. E não é certo gastar tempo orando. Ele fazia jejuns, isso é bíblico. Ele fazia coisas que eram corretas, mas o problema era a motivação que o levava a fazer para que ele fosse aceito por Deus. Mas ele nunca atingia a paz. Tal tentativa reflete uma visão muito superficial do pecado. Por quê? Entenda que Lutero não era uma pessoa assim que achava que ele ia tirar 10 na prova de santidade, ou que ele ia ser uma pessoa sem erro. Ele não se via como um santo, mesmo antes da sua conversão. Ele sabia que ele tinha erros, mas ele queria resolver isso. Eu cunhei uma frase no final desse slide que eu acho que ajuda a gente a entender como é que às vezes nós caímos em legalismo. Não temos mérito para com Deus, mas Deus aceita nossas intenções e tentativas de melhorar. Sabe como é que a gente vive de forma legalista? A gente fala assim, perfeito? Imagina, pastor, eu não. Mas eu acho que o importante é a intenção, sabe, pastor? Se a gente fizer de coração, acho que Deus aceita. Bobagem. Isso é legalismo. Isso é legalismo. E se a gente achar que se nós nos esforçarmos um pouquinho, Deus vai dizer assim, tá bom, vai, vem aqui, vou te fazer parte da minha família. Se nós tentarmos melhorar do nosso jeito, Deus vai olhar assim, tudo bem, te aceito.
Esse é um esforço custoso e um esforço que foge da ideia de salvação pela graça. É como se Deus estivesse então pegando o nosso pouquinho de justiça e considerando um montão de justiça. E esse é um legalismo. Então, a mensagem da reforma vai ser contra isso, a começar do entendimento do pecado. A profundidade do pecado é uma das marcas da doutrina da reforma protestante, da teologia da reforma protestante. Uma visão muito mais profunda de pecado do que o que estava sendo ensinado. Veja só, pecado não deve ser visto apenas como atos ou práticas más, de omissão ou comissão. A gente está muito acostumado a tratar de pecado como sendo um ato. Você fala assim: Senhor, perdoa os meus pecados. Você está pensando em atos. Às vezes pode ser até pensamento, mas você está normalmente pensando no que você fez, no que você falou, naquilo que você deixou de fazer, se deixou de ajudar alguém. Então pode ser às vezes omissão, não só comissão. Mas eu e você estamos mais habituados a pensar em pecado como sendo uma atitude, uma postura, uma ação, antes do que uma inclinação. A Bíblia vai tratar de pecado muitas vezes como sendo uma inclinação. Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Não está falando de atos, está falando de inclinação, daquilo que brota sem você pensar. Você já viu aquele momento que você está assim, de repente vem um pensamento de ira e você fala: meu Deus, de onde veio isso aí? Que você queria esganar aquela pessoa, não é? Às vezes você pensa coisas que são horríveis e você não sabe de onde vem daqui, não vem de fora, vem daqui. E a reforma vai tratar pecado assim. Por quê? Porque a maneira como a teologia medieval até então tratava de pecado era muito mais a ideia de que pecados são as coisas que você faz. As suas inclinações, elas não são pecado em si, mas o que você faz com as inclinações são pecaminosos. Então, por causa disso, se você não fizesse atos maus que fossem vistos pelos outros, você estava bem, né? Bem. Afinal de contas, eu não estou fazendo muita bobagem. As pessoas olham para mim e falam assim: não dá para dizer que ele é cheio de pecado. Tanto é que a gente tem a visão assim de algumas pessoas. A gente fala assim: o fulano, eu sei que ele peca, mas só porque a Bíblia fala, porque eu nunca vi. É uma visão pobre de pecado quando a gente diz isso. Essa é uma visão pobre, porque a gente tem a impressão que pecado é alguma coisa horripilante que você faz, que seja visível. Na Escritura, pecado é muito mais do que isso. Pecado é um problema radical do coração. Se é um problema do coração, então nós não podemos apenas dar ordens às pessoas impossibilitadas. Falar do que ela tem que fazer quando ela é pecadora no seu coração é como pedir para nadar quando a pessoa não sabe nadar, né? Está morrendo afogado e fala assim: nada, fulano, nada. Tudo bem, mas ela não sabe. Que adianta você gritar nada, nada? Pode gritar o quanto for, esguela o que for, não vai adiantar. Ela não tem condições, velho. Ela é impossibilitada de fazer isso que você está pedindo. É isso que a Escritura fala sobre a lei de Deus. A lei de Deus, ela não é ruim, ela fala nada. Mas eu e você não temos condições. A gente morre afogado. A não ser que Deus mude coração. Ezequiel 36 fala que Deus promete isso. Ele faz uma cirurgia cardíaca. Ele tira coração de pedra e coloca coração de carne. Isso é para dar a entender que nós precisamos de mudança radical. Do contrário, nós não entenderemos graça. Graça só é entendida quando o pecado é entendido na sua profundidade. Inclusive, o apóstolo Paulo gastou um tempão do começo da epístola aos Romanos falando de pecado, 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 no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3, até que ele começa a falar da salvação em Jesus Cristo. Para você entender que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Paulo fala isso no finalzinho do capítulo 5, para mostrar que até então ele falou de pecado e de graça. Pecado e graça. Você só entende graça quando você entende a profundidade do pecado. Então eu quero olhar para aquilo que o texto de Efésios 2 nos diz sobre pecado. Eu escolhi esse texto exatamente porque antes de falar da graça, Paulo gasta 3 versos falando do pecado, e ele tem algumas frases que são fantásticas, que são riquíssimas. Vamos lá, vamos olhar para algumas coisas que nos é dito em Efésios 2. Eu já disse na liturgia que Efésios 2 vem depois de uma riqueza de teologia no capítulo 1.
Capítulo 1 fala da graça de Deus antes da eternidade, quando Deus nos escolheu. Da graça de Deus na obra de Cristo na cruz. Da graça de Deus através da obra do Espírito, selando-nos para o dia final. Fala da obra do Deus triuno. Mas aí ele começa o capítulo 2 falando de como nós éramos pecadores, antes de que essa graça nos atingisse. Então veja só o que ele fala do pecado. Primeira coisa, olha o versículo 1. Com a sua Bíblia aberta, fala assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Eu gosto da escritura pela sua sabedoria em escolha de analogias. Ela não fala de pecado dizendo assim, você tem uma doença, complicado, viu? Vai ter que fazer tratamento sério. Não, ela fala, você está morto. Ela usa logo a analogia mais drástica, porque morto não tem médico que resolva. Morto precisa de poder sobrenatural para resolver. Então, como é que ele descreve a nossa condição? Como sendo um morto. E por que isso é importante? Porque isso ilustra para a gente que quando Deus fala da sua graça, não pense você que Deus oferece um belo presente e você fala assim, não sei se eu quero, se eu não quero. Acho que eu quero. Não, você é morto, você não tem condições de reagir a isso. Então é por isso que Jesus vinha e falava certas coisas aos fariseus, e você disse assim, cara, como é que eles não entenderam? Dá vontade de pegar assim uma furadeira e furar o ouvido do cara para ver se ele entende o que Jesus está dizendo. Você não entendeu, o Filho de Deus estava aqui falando o que ele falou, você não entendeu. Mas Jesus falou que eles não tinham ouvidos para ouvir, nem olhos para ver. Então o que isso significa é que, por mais que a graça de Deus esteja sendo revelada a eles, eles estão mortos, eles são espiritualmente incapazes de dizer, eu quero Jesus. São incapazes. A obra da graça de Deus, ela é tão imprescindível, que se Deus não atuar graciosamente no começo, no meio e no fim, você fica morto. Então, a descrição de Paulo ela é importante, ela começa mostrando que eu e você não estamos numa condição assim de falta de sabedoria. A gente não precisa só amadurecer ou crescer espiritualmente, preciso melhorar a minha energia espiritual, não, nada disso. Você está morto, sua condição espiritual é muito mais séria do que você imagina. É assim que o texto começa. E por que você está morto? Por causa do seu pecado. Aqui fala de pecados, transgressões e pecados no final do verso 1, mas depois ele vai descrever pecado como sendo não só o que a gente faz, mas as inclinações. Ele vai falar daquilo que em teologia a gente chama de pecado original, que é a nossa inclinação, nossa natureza, e os pecados que a gente comete, a nossa conduta. Então pecado na escritura não é só o que você faz. Veja o versículo 3. Vai mostrar as duas coisas no verso 3. Fala assim: anteriormente todos nós também vivíamos entre eles, isto é, entre esses pecados, entre esses que vivem na desobediência, satisfazendo as vontades da nossa carne. Quer dizer, a nossa carne ela tem vontades, ela tem inclinações, e a gente faz o quê? A gente as satisfaz, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Está vendo como o pecado é descrito como sendo algo que é mal em nós, por natureza. E a nossa escravidão, resultado dessa condição de mortos espiritualmente, é que nós somos escravos de Satanás. Olha o versículo 2. Nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. Isso aqui é uma coisa importante. As pessoas que acham que estão livres quando elas não têm religião, ou não têm Cristo, ou não têm regras, mal sabem elas que elas são mais escravas do que nunca, cativas de alguém que as domina. Além disso, o texto fala que nós éramos merecedores da ira. Então, veja só, o nosso pecado não só nos faz mortos espiritualmente, mas nos faz merecedores de uma pena severa. Então, nesses 3 versos, e eu estou indo de maneira bem rápida aqui, Paulo dá um panorama do que é a nossa situação de pecado, para poder mostrar graça. Por quê? Porque graça não é entendida se não for compreendido a profundidade do nosso problema.
E isso tem a ver com aquilo que foi trabalhado na Reforma Protestante. Martinho Lutero, por exemplo, teve que rebater um dos maiores acadêmicos dos seus dias nessa questão do livre-arbítrio. Erasmo de Roterdã escreveu um livro tentando corrigir Martinho Lutero, porque Lutero era meio exagerado de acordo com Erasmo. Era assim, fazia umas afirmações meio loucas assim, e aí Erasmo vai ser mais ameno. Erasmo não era um homem que achava que a igreja ia muito bem, obrigado. Ele sabia que a igreja tinha problemas, que a igreja romana tinha problemas. Ele mesmo era um crítico da igreja, embora ele nunca tenha saído da igreja, nunca tenha sido excomungado, permaneceu fiel a Roma. Ele sabia que ela tinha problemas, só que ele escreveu sobre a situação do ser humano como sendo um homem com condições de aproximar-se de Deus, para que Deus então derrame a sua graça para com ele. Martinho Lutero vai escrever um livro rebatendo, dizendo que a nossa vontade está escrava. Presta atenção. Por que ela está escrava? Por que nós somos escravos da vontade? É a expressão que Martinho Lutero usa. Ele não está dizendo que a gente escolhe sem a gente ter opção. Ele não negava que nós fazemos o que nós queremos, porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa, a verdade é que a gente faz o que a gente quer. Quando as pessoas ouvem falar que esses presbiterianos são contra livre-arbítrio, eles às vezes entendem errado. Porque eles acham assim, mas eu posso escolher o que quiser. É verdade, você pode, você sempre escolhe o que você quer. Até quando você faz bobagem, você escolhe o que você quer. O que você não escolhe? O que o seu coração deseja. Isso você não escolhe. O que você não pode mudar é o que o seu coração ama. O que o seu coração ama é o que leva você a fazer o que você faz. Isso você não tem condições de mudar. Por isso que você às vezes não entende. Você sabe que determinada atitude não é boa, mas você faz de novo. Você fala, não me entendo. Você não fala assim? Eu não me entendo. Por que eu faço isso? Eu sei que não presta, mas não presta. Só que você ama. E você não tem condições de escolher o que você ama. Você simplesmente ama. Então, como nós não escolhemos o que queremos desejar, então nós somos escravos dos nossos desejos. Escravos dos nossos desejos. É isso que Martinho Lutero ensinou. Por isso que nós nunca escolhemos a Deus por nós mesmos, porque por natureza nós não o desejamos. Portanto, a questão, atenção, a questão não é se precisamos de graça para a salvação. Erasmo de Roterdã acreditava nisso. Os teólogos da Igreja Católica Romana acreditavam nisso e ainda acreditam. E os cristãos em geral, sejam eles de boas igrejas ou más igrejas, eles vão dizer, não, nós precisamos da graça de Deus. A questão não é essa. Todo mundo admite que a gente precisa da graça de Deus. Mas a questão é, será que a gente depende inteiramente da graça de Deus? É graça ou é somente a graça? Essa que é a questão. E o que Martinho Lutero e os reformadores em geral ensinaram é que Deus faz tudo por Ele mesmo, por força e obra dEle. Por isso que a gente fala que é monergismo, isto é, um age, um atua e o outro é receptor apenas. É assim que nós aprendemos a partir da Reforma. Uma das coisas que Martinho Lutero e outros reformadores vão ajudar a corrigir é o conceito de que graça, pelo menos era assim que era ensinado, graça era semelhante à virtude, era uma coisa boa que você tem dentro de você. E Martinho Lutero vai dizer, não gente, não, graça não é igual à virtude, graça é diferente de virtude. Veja por quê. A teologia medieval dizia que Deus não nega graça àqueles que se esforçam. Então a primeira coisa que ela ensinava, e essa era a teologia predominante, é que assim, você dá um primeiro passo e Deus vem e traz graça. Esse é o início da vida cristã. Você dá um primeiro passo. Você não tem condições de ser salvo, mas você dá um primeiro passo e diz, Senhor, me ajuda. E Deus vai lá e ajuda. Deus ajuda a quem cedo madruga. Você já ouviu essa antes, né? A ideia é de que você dá um primeiro passo, você faz um esforço inicial, Deus vem lá e complementa. Era assim que a igreja ensinava. E Martinho Lutero vai dizer, não, gente, não. Outra coisa que a gente percebe é que depois da fé inicial, nessa teologia medieval, graça era vista como uma virtude inerente, um energético espiritual. Você já percebeu que a famosa reza, Ave Maria cheia de graça, não significa que ela foi alvo da graça de Deus, significa que ela tem muita espiritualidade. Cheia de graça, graça portanto é uma virtude que ela tem, não é o que ela recebeu sem merecer. Na teologia romana é o que ela tem dentro dela, porque ela é uma mulher de Deus. Quando na verdade a própria Maria vai reconhecer que ela se exulta em Deus, o seu Salvador, ela reconhece os seus pecados.
ela reconhece a sua carência, a sua necessidade de graça como favor imerecido. Mas na teologia medieval, graça era uma coisa que você tinha dentro de você. Por isso que a reforma vai contrapor isso, vai contrapor esse esforço inicial e essa ideia de que Deus nos salva mediante uma graça que está dentro da gente. Deus olha para a gente e fala assim, ó, muito bom, filho de Deus, entra aí. É contra isso que ela vai se opor. Por isso que eu quero mostrar o amor de Deus. Olha o que Martinho Lutero escreveu, olha que legal, isso aqui em 1518, um ano depois das 95 teses, na verdade meses depois, não tinha nem feito um ano, cerca de 5, 6 meses depois. Olha só, o amor de Deus não encontra, mas cria aquilo que lhe agrada. Em vez de buscar o seu próprio bem, o amor de Deus flui adiante e concede o bem. Portanto, os pecadores são atraentes porque são amados, não são amados por serem atraentes. Esse é o amor da cruz, nascido da cruz, que se vira na direção onde não encontra o bem que aprecia, mas na direção que possa conceder bem sobre a pessoa má e necessitada. Olha só, eu e você amamos o que a gente gosta. Você fala, eu amo tal comida, nossa, eu amo aquele lugar, é lindo, eu amo tal pessoa, ela é atraente para mim. Deus não. Deus não procura o atraente, Ele cria o atraente. Deus não procura o amável, Ele cria o amável. O amor de Deus é diferente. E é por isso que Martinho Lutero vai falar da graça como sendo muito diferente de Deus olhar para você e ver coisas boas em você. Ele vai falar, não, Deus vai criar o que é bom, o que é amável e o que é atraente. Esse é o amor da cruz. Por isso que o texto de Efésios é tão rico para nos lembrar dessa graça. E eu vou caminhar sobre o resto do texto aqui para a gente destacar algumas lições. Primeiro, olha o poder da graça. O poder da graça é que estávamos mortos e Ele nos deu vida, tá? Versículo 5 vai falar assim: deu-nos vida com Cristo quando ainda estávamos mortos em transgressões. Agora, a vida que Ele dá não é só uma vida de agora poder entender as coisas de Deus. Esse é um dos aspectos e é fantástico, mas é mais do que isso, porque no final do texto ele vai falar que nós fomos, embora nós não sejamos salvos por boas obras, por atitudes boas nossas, nós somos criados para boas obras. Olha o verso 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então, perceba o que é ter vida em Jesus Cristo. Não é só alguém que agora tem os seus pecados perdoados, é alguém que agora anda de maneira diferente, conduz a sua vida de maneira diferente. Nós não só fomos alcançados pela graça de Deus para perdão, nós somos alcançados pela graça de Deus para pureza. Então, Deus preparou de antemão as boas obras que você ia fazer. E aqui tem um negócio muito interessante que os reformadores vão usar para corrigir a igreja dos dias, que é o seguinte: no entendimento de muitos dos seus dias, Deus começava e depois você fazia a sua parte. Deus derramava graça e aí essa graça trabalhava em você e você tinha que então produzir coisa do bem e depois Deus no final dava aprovação para você, não é? Quando Lutero vai dizer, não, Deus não só começa com graça, mas Deus continua com graça, você continua sendo alvo da obra de Deus e não faz por onde. Tanto é que se essas obras foram criadas por Deus antes de haver mundo, olha o que o verso diz, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos, até as nossas obras não vêm de nós mesmos, vêm dele. Então até as nossas boas obras são graça. Isso é vida, isso é vida. Deus te faz não só entendê-lo, ter relacionamento com Ele, mas andar como Jesus andou, por causa da sua graça. O operador da graça é Cristo, Cristo e seus méritos. O que quer dizer é que você tem vida não por causa de algo que você fez, mas por causa do que Cristo fez. Os méritos dele é que concedem vida a você. E essa graça ela é rica. Veja só, se o primeiro grupo em pecado é escravo de Satanás, o segundo grupo se assenta em lugares celestiais. Está vendo o contraste que o texto faz? Ele quer dizer assim, ó, tem gente que acha que crente é escravo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Eu sou livre, eu faço o que eu quero. A Bíblia vai dizer, vai inverter a compreensão dessas coisas. Ele vai dizer, não, você é escravo, quem
libertado e senta à destra do rei sou eu. O versículo 7 vai dizer exatamente isso, que ele nos fez assentar em lugares celestiais, olha lá, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco em Cristo Jesus. O 6 que fala, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a ideia é de que essa graça é rica. E por último, ela é gloriosa, não vem de vós, mas vem de Deus. Os versículos 8 e 9 vão deixar isso bem claro, né? 8 ele vai fechar dizendo, pois vocês são salvos pela graça, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, o que esse texto quer dizer? Na verdade, nós usamos esse verso de maneira muito errada. Efésios 2:8, a gente usa para dizer que fé é dom de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. Fé é dom de Deus, existem outros textos que mostram isso, mas como João Calvino bem explicou no seu comentário, o que vem de Deus e não vem de vós é a salvação. O que vem de Deus e não é produzido em você é a salvação. A fé, na verdade, não é alguma coisa que você faz, é o reconhecimento de que você não tem nada o que fazer. Isso que é fé. Fé é o reconhecimento de que você não tem nada a fazer. Por isso eu quero terminar com algumas verdades e aplicação. Quais são algumas verdades da graça que nos são ensinadas aqui? Primeiro, graça é proporcional ao pecado. Eu citei esse verso anteriormente, Romanos 5:20, é aquele texto que fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Por que eu quero lembrar desse texto de novo? Porque se nós não ensinarmos uns aos outros, não aprendermos a profundidade do nosso pecado, nós vamos apreciar pouco a graça de Deus. Você lembra quando Jesus uma vez entrou na casa de um homem, e uma mulher lavou os seus pés com as suas lágrimas? E aí o dono da casa, um fariseu, que se julgava muito certinho, ele diz assim, se ele fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher. Era uma mulher de vida muito feia, né? Não era o tipo de mulher com quem se queria que as suas crianças estivessem, vamos colocar assim. E aí Jesus falou assim, quem muito é perdoado, ama mais. Ele conta uma parábola, falou assim, alguém devia 500 e outro devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar, então foi perdoado de ambos. Quem você acha que ama mais? Aí o fariseu disse, eu creio que aquele que foi perdoado 500. Ele falou, exatamente, é por isso que ela está chorando. Porque ela entende o pecado dela. Quem acha que foi perdoado pouco, ama pouco. Presta atenção em como é importante você entender a profundidade do seu pecado e eu também. Quando nós somos cegos à raiz do nosso pecado, a gente entende que Deus nos ama, a gente entende a graça de Deus. Nossa, Deus é muito bom para comigo, sabe? Mas a gente ainda não entendeu a profundidade do pecado. Então a graça fica barata. Barata. Ela só é cara quando você entende quão negro, quão feio, quão deturpado é o seu interior, é o seu coração. Então graça é proporcional ao pecado. Você ama mais quando você entendeu mais o seu pecado e o perdão do mesmo. Segundo, fé reconhece a graciosidade da graça. Como eu disse, fé não é a nossa contribuição. Deus não fala assim, você não precisa fazer nada, basta crer. A sua parte é crer. Não, não é a sua parte. Fé não é a sua parte. Fé é parte nenhuma. Entendeu? Por que fé é parte nenhuma? Se eu vou doar alguma coisa para alguém, e eu falo assim, está aqui um presente para você que vai te ajudar nas suas dificuldades, e você dá o presente, a pessoa estende os braços e recebe, você fala, você viu que legal, ela estendeu os braços e recebeu. Você não glorifica ela estender os braços? Grande coisa ela estender os braços, lógico, está recebendo um presente. O estender os braços é a nossa fé. Ela não tem crédito nenhum, ninguém louva o estender os braços. Ninguém fala assim, olha que fantástico, ela fez assim, que ridículo. Não tem nada de bonito nisso. Na verdade, isso aí é expressão de que você não tem nada, você tem que receber dos outros. Isso é fé. Fé é o estender os braços, é entender que eu não tenho nada, que eu recebo tudo do Senhor. Então fé reconhece a graciosidade da graça. Graça não só acolhe, mas transforma. Quero que você se lembre disso. Nós não podemos tornar a graça barata. A graça não só recebe a gente, a graça exige que nós sejamos transformados à imagem do seu Filho. A graça não só nos acolhe, ela nos transforma. Termino com duas aplicações importantes para a gente entender o que é graça. Quem entre nós precisa de graça?
dois tipos de pessoas, e com isso eu estou tentando cobrir todos aqui, inclusive eu. Quem se detém em regras e planos para a solução de problemas. Você já viu quando você começa a entrar em algum problema na sua vida, qualquer que seja, você começa assim a dizer, sabe o que a gente precisa fazer? Deixa eu fazer uma listinha. A gente precisa fazer isso, depois isso. Está reconhecendo alguém? Você conhece alguém assim? Que já logo vai traçar os planos, as sugestões de solução. Isso pode acontecer em qualquer situação. E isso mostra o nosso legalismo, de como nós somos prontos a arrumar um jeito de fazer dar certo. A gente crê em Deus, pastor. Nós até oramos no final da conversa. Mas não é somente a graça, entendeu? Tem graça, mas não é sola gratia. O contrário são aqueles, quem entre nós precisa de graça? Quem não demonstra crer em meio aos problemas. É aquela pessoa que na hora que os problemas vêm, ela se abate porque ela não utiliza esse período de tribulação para crescer, para desenvolver. Ela continua lamentando. Essa pessoa não precisa só da graça, ela precisa de toda a graça, porque a graça não só acolhe, ela transforma. Você entende? A graça não só dá para você o confortinho que você quer, o cobertorzinho na hora que você está com frio. A graça produz anticorpos, ela te dá resistência. Ela tem que fazer isso. Se você ainda não entendeu a graça assim, então você ainda vive debaixo de libertinagem, por mais que você pareça uma pessoa do bem. A graça não só acolhe, a graça transforma. Então eu quero dar alguns exemplos para você compreender como isso aqui é abrangente. Pense em alguém cujo casamento está despedaçado. Existem duas maneiras que não entendem a graça de lidar com um casamento despedaçado. Uma é a gente dizer, sabe o que a gente precisa fazer? A, B, C, D. Isso é legalismo. A outra é o casamento dar despedaçado e a gente não aproveitar para depender mais de Deus para mudanças. E aí a gente não cresceu, e aí a graça não foi completa. A gente não entendeu toda a graça. Pense nas dificuldades de ser pai, de ser mãe. E aí você assim está tendo tanta dificuldade que você chega para outra mãe e fala assim, me explica, é assim mesmo? O que eu faço nessa hora? Ah, bem, sabe o que faz? Deixa eu te contar, deu certo, você faz assim, ó. Pronto, essa é a legalista. Aí você fala, vou tentar, eu acho que isso aí vai resolver o problema lá em casa. Normalmente a gente quer receita pronta, a gente quer regra pronta, porque aí os nossos filhos vão, andar na linha, vai ser ótimo. Esse é o legalismo. Agora tem aqueles que lamentam, dizem assim, filho é uma aborrecência, viu? Vou te contar. Você não usa paternidade para crescimento. É só para lamento. Ai, estou carregando uma cruz, você não imagina. Não é oportunidade de crescimento. É de lamúria, é de tristeza, é de frustração. Você é o coitado, a coitada na situação. Isso é libertinagem. Essa é a graça que não transforma, está errado. Pensa na condição financeira precária que talvez você já tenha passado ou esteja passando. Para essa aí a gente tem a listinha. Vou te dizer, a gente corta isso aqui, a gente faz isso aqui, eu vou arranjar um emprego assim, eu tenho uma estratégia que, vai resolver os nossos problemas. Isso é legalismo. Que a gente esquece de que esses planos não dependem só de nós. E questões financeiras, se a gente fosse um pouquinho mais humilde, a gente saberia quão voláteis são essas coisas. E como a gente depende da graça somente. Mas tem aquele que chora e não faz nada para mudar. É aquele que é coitado, que não muda. Está difícil, né, pastor? Sabe como é que está difícil? A graça não o transformou. Isso é libertinagem, gente. A gente está acostumado a pensar que libertinagem assim, é dormir com a mulher dos outros, é matar, é fazer coisa feia. Não, libertinagem é quando a graça não te transforma. Você vive sem transformação. Isso é libertinagem. Quando a graça não te transforma, você é um libertino. Mesma coisa com frustração profissional ou emocional. Alguns querem resolver com estratégias. Outros só choram e não crescem. Perceba, todos nós precisamos de graça. Só da graça, toda a graça. Então,
Quando você ouvir de graça de novo, não pense naquele vizinho, naquela pessoa. Pense em você. Pense em como você e eu somos tendentes ou ao legalismo ou à libertinagem. E nós precisamos somente da graça, de toda a graça. Vamos orar. Pai, estamos aqui porque precisamos do Senhor. O Senhor tem sido o nosso baluarte. Mas não poucas vezes nós nos esquecemos de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. Não poucas vezes. Caímos ou em legalismos, em estratégias, em planos que dependem de nós, ou lamentamos e choramos e não somos transformados em meio aos nossos problemas, e isso é libertinagem, Senhor. Em ambos os casos nós não entendemos a graça. Perdoa-nos. Quebranta-nos primeiro. Alguns de nós não estão habituados a ouvir o que foi falado nessa manhã. O coração ainda está duro. O coração ainda está duro. Eles nem sequer enxergaram a profundidade do seu pecado. Parecem pessoas do bem, com defeitos, é verdade, mas pessoas do bem. Não entenderam tua graça. Nós pedimos ao Senhor que não nos rejeite a oração. Tenha parte de nós a tua graça. Quebranta essas pessoas. Faze-os conceber a profundidade do mal que habita neles, para que busquem a graça e a graça somente. Oramos em nome de Cristo. Amém. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.